E nesta sexta, a partir das 6 da noite, será o lançamento de um romance pela editora Autografia, escrito em inglês por Daniel Lupinassi, professor de inglês no ensino médio no Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Inconfidentes. Daniel comenta sobre o livro e convida a todos para o lançamento. O livro é um romance, todo escrito em inglês, e o título é Immigrant Make Every Step Count. É uma história de um rapaz que morou nos Estados Unidos entre 2000 e 2003. E ele conversa com um amigo dele que também quer ir para os Estados Unidos agora, no ano de 2019. Então ele conta a sua experiência através de diálogos sobre como que foi a experiência dele entre 2000 e 2003. Nesse livro eu comecei a escrever o ano passado. Eu fiz um curso online e esse curso me deu uma dica de fazer um diálogo. Seria mais interessante você fazer esse relato. Aí eu criei um outro personagem fictício, que é o Will, que conversa com o Dan. Então eles conversam sobre esses 3 anos de 2000 a 2003 que esse personagem Dan morou nos Estados Unidos. É uma história toda fictícia. Desenvolver um romance já é difícil, quanto mais em inglês. Quanto tempo levou para você desenvolver essa história? Você já tinha essa história em mente? Como que surgiu? Essa história eu tenho em mente já faz muito tempo, sempre quis escrever. Esse livro eu já escrevi ele em inglês, não é uma tradução. Por eu ter morado 3 anos nos Estados Unidos. Você morou aonde? Eu morei na região de Boston. Conhece a região para poder fazer essa história fictícia, mas os locais são reais. Sim, os locais são reais e algumas das experiências também são reais. Esse livro tem 108 páginas, 24 capítulos, e nesse livro tem assuntos como discriminação, 11 de setembro, Dia da Independência dos Estados Unidos, que é um feriado muito comemorado lá, que é o 4 de julho, com relação a paperwork, que é o documento que você precisa para poder trabalhar nos Estados Unidos, como que era antes e como que é hoje. Você fez um pouquinho da vida do imigrante nos Estados Unidos. Isso também. Mesmo. A vida de um imigrante ilegal. Eu estava como imigrante ilegal. Você estava, foi quando aconteceu também o atentado às torres? Não? Isso mesmo, porque os atentados aconteceram no dia 11 de setembro de 2001. Você foi até o local, vivenciou isso também? Não. Então, no livro eu relato assim, quais são os sentimentos de um imigrante ilegal nessa época. Interessante. Que realmente foi muito ruim, porque quem fez isso foi um imigrante. Então todos os imigrantes, independente da nacionalidade, acabaram sofrendo um pouco de preconceito por causa disso. E você chegou a ser abordado nessa época? Na verdade, um dia depois eu peguei uma filmadora, estava filmando a cidade que eu morava para poder mandar um vídeo para minha família. Aí eu fui abordado por um motorista americano que parou o carro e perguntou o que eu estava fazendo. Aí eu falei que eu estava filmando a cidade para mandar para minha família. Ele simplesmente virou para mim e falou assim: volte para o seu país. E você fez uma tiragem de quantos para agora? Eu tenho 100 cópias a partir das 18 horas na Academia Ouro Frense de Letras e Arte. Olha, estão todos convidados para amanhã prestigiarem o lançamento do meu livro, que é o primeiro romance que eu escrevi, na Academia Ouro Frense de Letras e Artes, que é lá no Centro Cultural, a partir das 18 horas.